Então agora a gente vai ver a história da sociologia e quais foram os fatores que contribuíram para o seu desenvolvimento como ciência. A gente vai dar uma olhada também numa questão que é bem interessante, que é o darwinismo social, que foi uma forma de explicar a sociedade quando a gente está falando do expansionismo. Que é uma forma que se buscava explicar a sociedade quando a gente estava falando do expansionismo imperialista na Europa, que se dá na Europa, né, para a África e para a Ásia. E também o organicismo. O organicismo ele tem relação direta com o positivismo que a gente vai estudar quando a gente falar do Comte. Então vamos lá. Quando a gente quer falar do desenvolvimento da sociologia como ciência, eu gosto sempre de trazer essa imagem aqui porque ela é uma imagem interessante. Se a gente for lembrar, sabe, quando a gente for pegar aqueles quadros, quando os quadros dos artistas retratavam o modo como a vida, como se dava os fenômenos da vida e da natureza, a gente sempre tem aquelas imagens divinas, né? Às vezes a gente percebe assim que surgem anjos que acabam dando alguns esclarecimentos, assim, então você percebe naquelas imagens, porque eram as imagens que a gente tinha e que refletiam a visão, por exemplo, de um determinado artista sobre como a sociedade funcionava. Então sempre tinha aquelas revelações divinas e aí as pessoas eram iluminadas e a partir daí eram pessoas dotadas de determinado conhecimento, sabedoria, ou tinham ali uma iluminação para fazer alguma coisa. Nessa imagem interessante, dá uma olhadinha, que a gente tem ali uma pessoa observando um microscópio, a gente já tem aqui alguns instrumentos, tá vendo aqui? Já tem tudo montado, já tem os homens todos no laboratório. Aqui é uma aula em Liverpool, em 1899, que a gente já observa, né, um franco desenvolvimento da ciência, que é como uma visão mais racional no sentido que eu quero dizer, considerando os passos e as etapas para você explicar os fenômenos, né? E os métodos científicos são aprimorados e desenvolvidos como maneira de explicar as coisas. Aqui, se a gente tem um laboratório, nós já temos instrumentos, nós já temos Aqui eu tinha observado uma coisa que eu achei interessante também, que é, por exemplo, a forma como esses homens estão vestidos. Você percebe que provavelmente deve ser numa universidade, né? O que isso mostra pra gente? Quando a ciência passa a responder às inquietações sociais, nós temos um novo momento na sociedade, que é o seguinte: ela vai emprestar para a forma que as pessoas vão observar a vida uma racionalização. Quando você racionaliza sobre algo, você pondera, você observa, né? Você vai analisar criticamente, você vai compreender que há coisas que são parecidas e outras que não são parecidas, você observa no seu entorno fenômenos que podem ter corroborado para que aquilo aconteça ou não. Então, quando você racionaliza, e quando nós temos uma racionalização da ciência e do pensamento principalmente, é o momento em que passa-se a questionar esses dogmas, passa-se a questionar a visão da igreja como a única visão, a única explicação possível sobre a vida, né? E passa-se então a adotar métodos e critérios bem estabelecidos para explicar as coisas, correto? Então a gente vai aqui perceber que essa racionalização ela não vai acontecer tão somente na ciência, mas ela acontece, por exemplo, na cultura, nas artes, né? Vai acontecer um momento em que a gente pode falar de uma transformação em que, por exemplo, não é mais o papel central da obra de arte, por exemplo, os anjos ou as figuras religiosas, né? A gente acabou de ver ali uma imagem que vai retratar, por exemplo, a vida num laboratório. Então essas são algumas questões que eu acho interessante de trazer para vocês entenderem que é nesse cenário, aqui a gente fala do século XIX, que é o momento que a gente tem bastante marcado por esse momento de transformações, né, que a gente faz essa transição do pensamento dogmático, por exemplo, da igreja, principalmente, dos fenômenos e do conhecimento teológico como a única verdade, para diferentes formas do conhecimento. Em especial, a gente está falando aqui da ciência. O que vai trazer também uma questão que assim, a ciência, uma das críticas que é
Mas mais assim que a gente mais ouve é que a ciência então passa a ser verdade sobre tudo. O que está fora da ciência não é verdade. Esse já é um debate que também é analisado na contemporaneidade para se questionar, né, que há outras formas de saber que não tão somente o da ciência. Mas quando surge nesse contexto é muito importante porque vai ter essa ruptura entre aquilo que era tido como verdade e agora a análise da verdade ou os métodos e procedimentos para se chegar a uma verdade, para se buscar a cura, para desenvolver novas medicinas, enfim. Então a gente tem nesse momento o auge dessa sistematização do conhecimento de forma racional, em contraposição a uma visão, como é que eu posso dizer? A uma visão puramente teológica da vida. Eu fiquei doente porque Deus quis. Não, você ficou doente. Se a gente for transpor aqui para o desenvolvimento do nosso pensamento científico, você ficou doente por causa disso, o ambiente que você está não é propício, a comida que você come não é adequada e assim por diante, ok? É nesse cenário de transformações e de mudanças do pensamento que a gente vai ter então a ascensão do estudo da sociedade tendo critérios científicos. Então você pensa, quando a gente fala desse momento na história, é que assim, a própria filosofia surge como uma forma de pensar a sociedade, pensar a sociedade, principalmente pensar os valores, vamos pensar os valores da sociedade grega num determinado momento histórico. Pensa comigo, havia uma reunião de um grupo de filósofos e a partir dali as discussões sobre os diversos fenômenos apareciam, sobre o que era belo, sobre o que era poder, sobre o que era política. Essas discussões, elas existiam, mas elas não eram sistematizadas de modo racional, quero dizer, com critérios específicos de observação, de objeto de estudo. Eram temas muito próprios da filosofia, essa maneira mesmo de se discutir. Né? A gente tinha as ágoras e que havia esses debates, então eram mais debates em que se argumentava, em que se discutia, em que os temas eram trazidos, em que havia muito mais questionamentos, muito mais perguntas do que propriamente respostas, ok? Quando a gente fala do estudo da sociedade com esses critérios científicos, ou seja, racionais, a gente vai cair naquilo que eu falei para vocês, que é a questão que como é que a sociedade passa a ser observada, então, com ciência. De que forma isso se dá? Olha o que eu falei para vocês. Ela vai fazer uma distinção do modo teológico de explicar a sociedade, de explicar os fenômenos, principalmente do mundo físico, tá? E do mundo natural, que é isso que eu falei para vocês, não dá mais para eu confiar ou para eu somente acreditar que a minha vida está do jeito que está, no sentido de saúde, ou, por exemplo, relacionado ao trabalho, tendo como base tão somente os preceitos religiosos. Há outras questões que a gente tem que analisar. E aqui uma coisa que é fundamental, a igreja vira objeto de estudo. Aqui nesse momento a gente tem uma essa é uma verdadeira revolução. Alguns historiadores falam que é nesse momento que vai se observar uma laicização do Estado, né? Laicização do pensamento. O que isso quer dizer? Vai haver uma separação entre igreja, como uma das formas de explicar a realidade, e a ciência, e as outras diversas formas de conhecimento. Né? Então, quando a gente tem essa laicização, a gente tem a igreja num determinado papel, a sociedade em outro. Né? Esse é um tema que a gente não vai se demorar, porque realmente não cabe aqui pra gente, mas é importante que vocês entendam que a igreja era a única explicação para as coisas. De repente, a igreja também se torna um objeto de estudo pelas ciências sociais. O que isso quer dizer? Questionam-se os dogmas, questiona-se a existência de Deus. Além disso, qual é o papel da igreja, por exemplo, num cenário, numa questão econômica? Essa é uma questão que pode ser trazida. Além disso, uma coisa que é bem interessante, como a igreja se relaciona numa sociedade em desenvolvimento? Qual é o papel dessa igreja? É ajudar as pessoas? A igreja tem poder? A igreja tem poder de mandar? A igreja pode concentrar, por exemplo, as pessoas e juntar as pessoas para promover mudanças? Como é que isso funciona?
A igreja se torna um objeto passível de ser analisado pelas ciências sociais. Eu vou ler para vocês aqui uma citação que é bem interessante de uma autora, que é interessante, que ela vai trazer para a gente como é que se desenvolve como é que vai se desenvolver então a sociologia como ciência. Olha só. O que é que vai acontecer? Aprimoraram-se as técnicas e os utensílios de medição. Desenvolveram-se as universidades e demais instituições científicas. E tanto a imprensa quanto os outros meios de comunicação espalharam conhecimento a um número crescente de pessoas. Foi em meio a esse movimento de ideias que surgiu no século XIX uma ciência nova, a sociologia, a ciência da sociedade. Que interessante isso aqui, hein? Que ela fala. Vocês percebam que a gente está falando de diversos fatores que são fundamentais para a ciência. Técnica. Não basta mais ir lá, eu dou uma olhada e a partir dali compreendo que vai chover. Técnicas. As pessoas fazem utensílios, fazem materiais para observar a natureza. Por exemplo, universidades. Ora, se antes o conhecimento ele estava restrito a um grupo pequeno de pessoas que entendiam as coisas do mesmo modo durante muito tempo, de repente eu tenho um ambiente que é propício para a difusão de ideias, que é propício para que mais gente venha discutir. Aqui instituições científicas, né, desde grupos, associações, desde lugares que as pessoas se encontravam para debater suas ideias. Você acha que antes, quando as pessoas tinham uma descoberta ou faziam algo muito interessante, elas publicavam no Google? Não era assim. O que se fazia? Levava-se lá o seu trabalho, muitas vezes escrito, e apontava ali tudo que deu certo e tudo que deu errado. E essa comunidade ia julgar para ver se você acertou, se o que você errou, o que precisava ser melhorado. Até as coisas, né? A gente passa por um grande processo, até as coisas chegarem no estado que elas estão, houve muito amadurecimento de ideias e de formas de interpretar os trabalhos científicos. Interessante, né? Aí a gente tem, com certeza, a imprensa, né? Que tem um papel muito fundamental no processo de visibilidade das informações para os outros. Eu até brinquei com vocês falando como é que os trabalhos científicos eram divulgados. A imprensa ela tem um papel interessante nisso, porque é na Inglaterra, se eu me recordo bem, que é publicado o primeiro paper em que vão ser apresentados os trabalhos científicos, isso para um grupo, vai ser apresentado um determinado trabalho científico, uma revista, mostrando os passos, como foi feito e tal. Você imagine como isso é surpreendente. As pessoas tinham uma forma de entender, né, de entender os fenômenos sociais, de entender as coisas que fazem parte do cotidiano delas, de repente chega a elas a descrição de algo totalmente novo, de algo que vai fazê-las compreender as coisas de um modo muito diferente do que elas entendiam. Isso é muito legal. Isso aqui é interessante. Quando a gente fala de comunicação, é exatamente isso, que é a divulgação. Se antes o conhecimento ficava ali restrito naquele pequeno grupo, agora a gente tem ali a expansão das ideias. Como é que isso se populariza? A pessoa recebe aqui na mão e fala, eu também quero ser cientista. Eu também posso revogar essa ideia. Isso aqui não está certo, não. Passa-se a produzir mais conhecimento e se divulgar mais conhecimento. Aí aqui, a nossa Cristina Costa fala exatamente isso, que é no século XIX que a gente tem o desenvolvimento dessa ciência nova, a ciência da sociedade. Eu mencionei para vocês anteriormente um fato que eu acho interessante, que é justamente isso, como é que se dá essa passagem. A gente tem, então, conforme a Cristina Costa mencionou, lá no Renascimento. Essa efervescência das ideias, esses novos valores, eles trazem também inspiração para que a sociologia surja como uma possibilidade de analisar as realidades sociais. Aqui eu mencionei para vocês algo que é tácito. O conhecimento ele não é algo dado, não é eu não acordo, né? Seria algo interessante você dormir, acordar ali e você se tornar um ser com conhecimento extra, né? Mas não é assim que funciona. Então, o que é uma contribuição interessantíssima que advém do Renascimento é justamente isso. O homem é o principal responsável
por desenvolver o seu conhecimento e as diferentes formas de saber. Não é? Como é que isso se dá? Se dá quando as pessoas têm acesso a mais livros, se dá quando as pessoas têm acesso a diversas formas de conhecimento e de outras leituras sobre a realidade, se dá principalmente por meio do pensamento. Se eu entendo que as coisas são, por exemplo, um castigo divino, eu não vou refletir muito sobre aquilo. Contudo, quando eu penso de maneira crítica e descolada da questão religiosa, o pensamento crítico, o exercício crítico sobre os fatos, é algo que é inerente ao meu trabalho. Compreende? Então, quando a gente tem um exercício individual do pensamento, de reflexão, é eu, homem, sujeito, que estou no centro da discussão. Não é mais um ser, por exemplo, que está extra, que é exterior a mim. Né? Esse exercício individual ele vai mexer com alguns valores da sociedade e que o homem passa, então, a desenvolver, a construir a sua própria individualidade e a sua forma de enxergar o mundo. Observação e racionalização. Ora, uma vez que eu observo as coisas, eu reflito sobre elas, eu sistematizo as formas que eu penso. Né? Racionalizar sobre determinada coisa nada mais é do que eu planejar aquilo que eu pretendo fazer ou não com aquilo que eu estou observando e analisando. Quando a gente fala de trabalho científico na faculdade, ou quando a gente fala de trabalho científico, né, quando a gente observa assim, esse tipo de trabalho, uma coisa que eu acho interessantíssima é justamente as formas e os métodos que se configuram para se chegar a determinados resultados. Racionalizar o pensamento é, então, nesse sentido, eu organizar as ideias de modo que elas vão me oferecer maneiras de eu chegar a resolver determinados problemas e chegar a determinados resultados. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de racionalização, essa é uma palavra que é muito comum da sociedade que a gente vive. Né? Quase tudo deve ser pensado, planejado, de modo a gente alcançar alguns objetivos e resolver algumas questões. Nós racionalizamos a nossa vida em diversos aspectos. Por exemplo, a questão financeira. Quanta gente já não se pegou fazendo planilha, né, de gastos, por exemplo. Gastar parece ser uma coisa que, olha, eu ganhei meu dinheiro, eu vou ali e compro. Mas não. Nós chegamos num estágio em que quase tudo na nossa vida é racionalizado. Racionalizado no sentido de pensado, observado, medido. Quando a gente fala de ciência, nós transportamos essa racionalização para os métodos de observação, os métodos de trabalho da ciência. Ok? Aqui a gente está falando dos fatores que vão contribuir, então, para o desenvolvimento da sociologia como ciência. Um deles, que a gente já falou, é a questão da igreja como a única forma de explicar. A sociedade, né, ela vai se configurando a partir de diversos fatores, tanto econômicos, sociais e culturais. Uma questão que é interessante é justamente isso daqui. Os fenômenos da vida social, elas passam a ser investigados e passam a ser analisados sob diferentes prismas. Desde o conhecimento popular, porque não dá para dizer que a ciência ela está acessível para todas as pessoas neste contexto, ok? Neste e em outros contextos. A gente tem que entender que a ciência acaba sendo restrita a um determinado grupo de pessoas. Ela não está acessível como leitura, ela pode chegar até as pessoas, mas muitas vezes essa relação não é tão próxima como de quem vive isso, ok? Então, quando a gente está falando de um conhecimento, por exemplo, que pode ser um conhecimento popular, das pessoas que vivem à margem, por exemplo, do meio urbano e desenvolvem formas de leitura da realidade que eles vivem. Então, a gente tem ainda, até hoje, a gente tem explicações, por exemplo, quando a gente quer falar, por exemplo, do conhecimento empírico. A pessoa sabe que se ela plantar naquele determinado... Isso estou falando de alguém que não estudou isso. Se a pessoa plantar, né, a abóbora, se ela plantar pimenta em determinada área, se não bater o sol ali, não vai crescer a pimenta ou a abóbora, por exemplo. Esse conhecimento é algo que é passado de geração para geração e muitas vezes não tem base científica. Nem por isso é um conhecimento que deve ser desprezado. Porque muitas das sociedades que a gente viveu, né, das sociedades que aqui viveram, foram todas baseadas no conhecimento empírico, erro e acerto. Né? Muita gente deve ter morrido, mas aí fica ali como algo que é uma hipótese que pode acontecer. Se a pessoa comer
cacto ali, ela pode morrer e, enfim, aí a pessoa já sabia, olha, não come ali que... Então é tudo pautado nessa relação de erro e de acerto. É muito comum em populações, trazendo para a contemporaneidade, em populações ribeirinhas ou comunidades de grupos fechados, né? Ou assim, às vezes lugares mais afastados da nossa realidade aqui urbana e aqui, principalmente da região sul, os tabus, essas questões, por exemplo, leite com manga. Então não, né, o que é o conhecimento popular que as pessoas falam, olha, não mexe nessa planta aí, porque senão você vai coçar a tua pele e não vai dar certo. Ou quando alguma avó da gente, né, avó, alguém assim que tem assim um conhecimento, como dizem os meus alunos, um conhecimento mais antigo, sugere, não, você não precisa tomar remédio, basta que você, né, tome aqui um limão com mel e a tua garganta vai ficar boa na hora. Essa é uma forma de conhecimento. Quem sou eu para dizer que é um conhecimento que não é correto? Então esse é o cenário que eu quis dizer para vocês, que assim, se a ciência nasce como uma verdade lá, né, se ela se torna uma forma muito possível de explicar a realidade no século XIX, nessa esteira de diversas transformações que a gente tem desde o Renascimento, como formas de verdadeiras transformações mesmo, de refletir sobre os fenômenos da natureza e da vida, vocês pensem que quando a gente traz isso para uma questão mais ampla, que é a questão do conhecimento, também tem isso. A gente não tem só a ciência, a gente tem conhecimento popular, a gente tem o conhecimento empírico e também o conhecimento teológico. Algo que pode conviver muito bem é isso, nós compreendermos as diversas formas de conhecimento e entender a importância de todos. Aqui, uma coisa que é interessante de falar. Por que que há essa crítica à igreja de maneira muito proeminente quando a gente fala da questão da ciência e da igreja como formas de pensamento, quando a gente está remontando lá o desenvolvimento da ciência? Porque para os cientistas há uma relação muito íntima do conhecimento teológico com a questão dos sentimentos. O que isso quer dizer? A ciência tem por pressuposto fundamental isenção dos valores. O que isso quer dizer? Eu, diante de um objeto de estudo, tenho que ser neutro. Tenho que ter uma determinada distância, tanto emocional, né, quanto íntima com aquilo ali. Eu não posso me envolver com o meu objeto. Se isso dá certo, se isso não dá certo, é outra discussão. Mas essa é uma questão que pode acontecer, de aparecer para vocês, que um dos fatores fundamentais é que a ciência se posiciona como isenta, como neutra, enquanto outras formas de conhecimento têm uma relação muito próxima com o objeto. Ok? Aqui isso é interessantíssimo, porque foi o que a gente falou. A ciência, então, ela é um conjunto ordenado de métodos. Não é só, ainda que existam algumas críticas ao que seria esse conjunto de métodos, no sentido de engessar uma leitura sobre determinado assunto, é o método próprio da ciência. A organização, então, de etapas, de procedimentos, de leituras, para analisar em profundidade determinado objeto. Ok? Aí agora a gente vai entrar, por que a gente está falando tanto de ciência antes de falar de positivismo e falar da sociologia? Eu quero saber mesmo, dos sociólogos clássicos, por que a gente está insistindo nisso? Porque todas essas formas de explicar a sociedade, de explicar a realidade, elas vão impactar diretamente na forma que os primeiros sociólogos vão abordar a sociedade. Uma das formas é o darwinismo social. Acho que vocês já ouviram falar do Charles Darwin, que faz uma análise, vai fazer um dos trabalhos mais fundamentais, que é sobre a evolução das espécies. Porém, há quem achasse as ideias do Darwin, que estudou espécies animais, né, interessante para justificar algumas, digamos assim, algumas formas de exploração dos europeus. O que eu quero dizer com isso? O darwinismo social ele é uma das primeiras formulações sociológicas, tendo como princípios, tendo como base, então, a ciência na busca da verdade. Olha o que eu vou dizer para vocês. Nesse sentido, sendo uma das primeiras formulações sociológicas, eu tenho como objeto a sociedade. Eu vou riscando aqui,
mas vocês vão entender. A sociedade. O que é que compõe a sociedade e as diversas sociedades? Diversas sociedades. As pessoas. E relações entre essas pessoas. Ok? Tendo como esse princípio, muito bem, vamos formular uma teoria para explicar algumas coisas. Surge então o darwinismo social, que em resumo fala o seguinte: eles justificavam que os europeus deviam mesmo impor aos povos colonizados da África e na Ásia a sua visão de mundo. Por quê? Porque eles partem que essas espécies, ou seja, essas pessoas, então eles analisavam a sociedade, principalmente a sociedade dominada, como uma espécie em menor evolução. Então eles entendiam que era uma sociedade que precisava, sim, de um povo mais evoluído, os europeus conquistadores, né? Precisavam desse povo mais evoluído para que eles saíssem daquele estado de não civilização. A única civilização, para quem formula essa questão do darwinismo social, seria justamente a colonização europeia, com seus costumes, seus hábitos. Aqui, conforme eu falei para vocês, por que existe uma crítica muito latente em relação ao darwinismo social? Aqui, por dois motivos. Ela era imposta à força. Então você pensa que nós tínhamos uma determinada sociedade que já tinha tudo, já tinha todas as suas formas de vida e organização. E aí chego eu, como europeu, e falo, não, agora vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Essa é uma forma. E aí, com base no darwinismo social, buscava se justificar. Ora, nós estamos trazendo a nossa visão mais evoluída para uma espécie menos evoluída. E essa espécie precisa então se adaptar. No mínimo questionável, né? E finalmente aqui uma coisa interessante, que depois vai trazer também, isso aqui é muito, como são as primeiras formas de se observar a sociedade, sempre é muito latente a questão dos conceitos biológicos para explicar a realidade social. Então ele se pautava nessa ideia que eu falei para vocês, nos conceitos físicos e biológicos para explicar essas populações. Foi muito criticado, até hoje é muito criticado. Se você tiver curiosidade, digita darwinismo social no Google e põe imagens. E aí você vai ver como é que eram as caricaturas da época, como é que as pessoas faziam os desenhos mostrando o que era. De modo geral, não é muito positivo. Aqui que eu falei, e aqui é uma outra questão que é muito interessante, por isso que é muito discutido, é muito debatido a questão do darwinismo social como maneira de explicar a sociedade por um motivo. Quando nós falamos de espécies, sejam elas desde animais até plantas, enfim, tudo aquilo que compõe a natureza tem o maior poder sobre essas espécies. E a espécie tem pouco a agir. Né? A espécie acaba se adaptando, né? Não tem muito o que fazer. Então, nesse sentido, a forma de desenvolvimento social vista nesse contexto, ela é diferente, né, da vida, da observação, por exemplo, de uma sociedade em que a gente tem uma imensidão de fatores para serem analisados quando a gente fala do desenvolvimento, por exemplo, de uma sociedade. Né? A gente tem fatores psicológicos, a gente tem fatores emocionais, a gente tem fatores de sentido e significados para essas pessoas, a gente tem questões relacionadas à questão econômica e assim por diante. Então é diferente. E outra coisa, parte-se do pressuposto de que o homem não é uma espécie qualquer. O homem tem o poder de agir sobre a natureza para sobreviver e mudar a sua realidade. Então, quando a gente fala do darwinismo social, e essas são críticas que aparecem sobre essa maneira equivocada de se pensar sobre a realidade social. Ela também é equivocada porque ela vai acabar justificando essa questão do colonialismo europeu como algo natural, sobre espécies que precisavam do empurrãozinho para evoluir. Fica aí o questionamento. Aí a gente vai cair, é interessante da gente falar, a gente vai cair no organicismo. O organicismo, ele vai de algum modo impactar nas ideias do positivismo, principalmente na forma como se estrutura o pensamento, que é nas leis biológicas. Vocês vão ver isso depois quando a gente falar lá do Comte.
O Alfred Spinas entendia, então, que as leis da biologia, né, sobrevivência, crescer, viver, reproduzir, era aplicada a todos os seres vivos, inclusive os seres humanos, né? Ele propunha essa relação entre as leis sociais e biológicas, que acaba remontando ao que a gente falou do darwinismo, né? Então, para eu explicar a sociedade, eu posso aqui usar os preceitos da biologia, que vai dar tudo certo e essa leitura ela acaba acontecendo. Na verdade, não. Por que é interessante eu trazer isso para vocês das leis biológicas? A gente aqui hoje acha engraçado, mas as leis biológicas elas se configuram como uma das primeiras formas de se compreender a sociedade. Então é por isso, enquanto a sociologia ainda não estava consolidada como ciência, que eu me aproprio do que era ciência e empresto para a minha leitura de mundo. Então eu acho que a coisa que tem que ficar clara, que em que pese hoje nossa leitura sobre isso, era uma das primeiras formas que foram encontradas de se formular teorias sociológicas, ok? Aqui, conforme eu mencionei, a sociedade então ela seria dividida em espécies. Quando a gente fala isso, uma coisa que eu sempre lembro é do Madagascar. Sabe aquele filme Madagascar? Então tá lá, eles saem do zoológico, são espécies de animais, eles saem do zoológico e caem lá na natureza propriamente dita, sem nenhum tipo de proteção, e tá lá aquele leãozinho que tem uma vida de cativeiro, ele já perdeu um pouquinho daquela, né, da sua virilidade, ele tá andando no meio da floresta e tá observando como de repente um jacaré vai lá e come um patinho que ele estava observando. Pense nisso. A sociedade humana nesse cenário. Ali o Madagascar, eles emprestam características humanas para os animais. Faz uma inversão. Mas a sociedade humana dividida em espécies, a gente pensa no quê? Uns têm mais poder, são mais aptos para sobreviver do que outros, devido às suas características biológicas, às suas características físicas. O passarinho diante ali do jacaré não é nada, né? Ele estava no lugar errado na hora errada. Agora você pensa que coisa interessante, eu entender que o ser humano também pode ser analisado nesse contexto. Uns, que pena, a vida não foi justa com você, você vai nascer passarinho. E outro, você vai ser leão. Você sendo leão, você domina tudo. Você sendo passarinho, o seu destino realmente vai ficar encurtado, né? A sua vida vai ser curta. Essa é uma análise. E aqui, esse aqui a gente vai ver lá no Comte. O organicismo ele tem um dos tópicos que é bem fundamental, se caso aparecer, eu acredito que não caia, mas é interessante para você ver como a gente chega no pensamento sociológico formal a partir do organicismo. O organicismo compreende, então, a sociedade como um organismo. Quando eu falo sociedade, parece que é uma coisa bem grandona, né? Algo assim muito, muito difuso, muito diverso. Se a gente entender que na história a gente teve diversas sociedades com características históricas próprias, com valores próprios. Você já pensou uma sociedade entendida como organismo? Organismo. Nesse sentido, o organismo ele tem funções puramente biológicas que eu entendo que se uma parte desse organismo não funcionar, todo o resto capenga. Professora, mas é uma forma de entender a sociedade, Só que um organismo, quando a gente fala de um organismo, a gente está observando a sociedade sobre uma ótica só. Sobre a questão de funcionar e não funcionar. E tudo que está no meio e em volta e embaixo disso. É justamente por isso que é uma crítica, que é justamente como fica a história e a cultura das diversas sociedades humanas. Tudo o que envolve a sociedade. Como é que eu analiso? A vida não é só ou funciona ou não funciona. Há diversas questões que devem ser analisadas em perspectiva e em profundidade para que eu compreenda a sociedade, ok? Aí a gente chega na nossa próxima aula que a gente vai ver então como é que surge o positivismo. Quem é o sujeito que sistematiza? Porque o positivismo ele já existe. Uma filosofia política da vida.
Aqui eu falo filosofia, porque era uma leitura que ele tinha a respeito da vida, a respeito da sociedade e que se torna o positivismo. O positivismo já existia, mas ele vai sistematizar essa forma de conhecimento, tendo objeto, tendo procedimentos científicos para analisar. E nós vamos fazer uma questão que caiu em 2016 sobre o pensamento clássico do Auguste Comte. Essa questão a gente vai debater e vai discutir por que é uma resposta e não é outra. Ah, legal. Aqui vocês estão vendo essa imagem que eu trago para vocês? Aqui a gente tem parece ser um francês, eu acho que é um conquistador francês. Aqui a gente tem, aqui eu não saberia situar, mas, né, provavelmente é de algum povo da África. Eu não saberia agora de situar quem é essa figurinha, eu não consigo observar qual seria esse povo retratado. E a gente tem o narizão dele aqui, a gente tem os mapas, tá vendo aqui essas imagens dentro do nariz dele? A imagem não tá muito clara e eu não consigo distinguir. Mas olha que interessante, eu gostaria que vocês refletissem. A partir daqui a gente estudou sobre a questão do darwinismo social, baseado no Charles Darwin. Como você associa essa imagem desse conquistador aqui, com a visão europeia sobre os povos dominados durante o período do expansionismo imperialista, que foi o que eu mencionei para vocês. Esse período em que há uma expansão para outras terras para além da Europa, né? Que eu vou ali, dou uma passadinha na África, dou uma passadinha na Ásia, começo a dominar ali alguns povos, alguns trabalham para mim, eu começo a explorar as riquezas, começo também a levar as riquezas para a Europa novamente, para a corte europeia e assim por diante. É bem interessante a gente verificar que, se a gente for associar a ideia do darwinismo social usando essa imagem aqui, a gente tem justamente uma justificação. Ele aqui está respirando, ele está vivendo esse conquistador aqui, ele vivendo desse modo, ele está absorvendo toda e qualquer cultura que ele encontra pela frente. Segundo o darwinismo social, esse serzinho aqui, que eu não sei situar qual é a sua etnia, a sua origem, ele vai para o meu narizinho também. Você perceba que já tem aqui dentro do narizinho outras culturas. Então fica a leitura. Quem aqui, quando a gente fala do darwinismo social, que era justamente buscar justificar essa colonização, essa expansão, com base nos preceitos de que existiriam povos menos evoluídos, espécies menos evoluídas e outras mais evoluídas, e que elas só estariam ali então fazendo um benefício, trazendo um benefício para essas populações, ok? Então a gente encerra nossa aula aqui e daqui a pouco a gente vai ver o Auguste Comte, ok? Até breve!